Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Vamos falar sobre um tema interessante hoje, que é sobre investimento. E para tratar desse tema incrível, estamos aqui com o Vitor Possamay. Ele que está cursando Direito e Economia, duas faculdades, vamos falar sobre isso, como que concilia tudo isso, né? Escritor do livro Nascidos do Amor e fundador do Life in Jesus e sócio também da Grafo Capital. Seja bem-vindo, Vitor, ao nosso podcast. Perfeito, é um grande prazer, Ismael, Tony, estar aqui com vocês. E vai ser muito bom esse tempo aí. Obrigado mesmo pelo convite. Legal, Vitor, que a gente vai falar sobre um tema em alta hoje, né? Um tema, falar sobre investimento, falar sobre carreira, né? E isso, falar sobre investimento com a taxa Selic hoje, da forma que está, é um desafio ou é bom, né? Tem os dois lados que pode ser observado, depende com quem está o dinheiro, né? Mas vamos tratar isso no podcast, né? Tony Neves, seja muito bem-vindo, irmão, ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Show de bola, meu irmão. Já tava com saudade. Aprender, né, cara? Vamos falar de investimento, cara. Coisa fora da curva, bom. Né? Você estava olhando, estava stalkeando o nosso convidado, Cara, né? Inclusive, seja bem-vindo, que bom. Vitor, seja bem-vindo. Show de bola, vai ser bacana o nosso bate-papo hoje aqui. Eu acho legal que essa entrevista de hoje, nós vamos falar com alguém que realmente consome os conteúdos da Conexo, né? Então a gente tem uma história, um bom relacionamento, e ele é uma pessoa que está aqui hoje para falar para vocês, porque ele sabe de fato o que acontece nos bastidores da nossa rede. Então, gente, prepare que vai ter conteúdo incrível para você hoje. Aliás, posso fazer um convite já? Bora, vamos para cima. Olha só, já manda esse link para todas as pessoas que você conhece, porque os conteúdos que temos aqui hoje, desse nosso convidado, do Vitor Possamay, você não tem noção quanta coisa boa que você vai extrair hoje. Então manda para os teus contatos, manda para a sua rede de empreendedores, para os seus amigos, familiares, porque esse conteúdo vai ser incrível e é sobre investimento, né? É isso aí. Eu estava falando, Tony, sobre consumir o conteúdo, né? Vou começar, Vitor, com uma história no mínimo intrigante, né? Normalmente os convidados entram em contato com a gente, né? Como funciona para participar do podcast de vocês? Vi que meu amigo participou, ou algum indica direto. O Vitor é uma pessoa que acompanha o nosso conteúdo, então ele acompanhava o conteúdo. Saiu uma postagem, ele acompanhava o conteúdo e comentava na postagem, no YouTube também. Então eu falei, bom, não foi o primeiro, daí foi o segundo, daí foi indo, foi acontecendo. Falei, bom, é um consumidor do nosso conteúdo. Ele realmente acha que o nosso conteúdo faz sentido. Eu vou fazer uma proposta. Aí eu, entrei em contato com ele, né, pelo Instagram. Falei, pode me passar seu celular? Eu queria falar contigo. Ele passou o celular dele, eu chamei e fiz o convite para ele estar aqui hoje no podcast. Foi isso ou não? É isso aí, né? Conheci ali através do meu sócio que veio até aqui, né? Reinaldo Gomes. Inclusive, um abraço pro Reinaldo, né? Saiu nosso podcast aí esses dias aí, foi fantástico. O bate-papo, né, que tivemos aqui com o Reinaldo, falando também sobre investimento, né, e sobre a empresa de vocês, a Grafo Capital, né? Então tem um conteúdo, inclusive se você não viu o conteúdo do Reinaldo, corre lá. Reinaldo Gomes também tem um conteúdo fantástico lá sobre investimento, sobre as reservas que você precisa ter, reservas de emergência, reserva de oportunidade, são 7, tá? Eu não lembro de todas, mas são 7 reservas que você precisa ter ali, você quanto pessoa física precisa ter essas reservas para você estar mais posicionado no mercado financeiro, né? Mas, continuando, você conheceu a Conexo através do Reinaldo e aí começou a seguir e entender o nosso propósito, nosso conteúdo, né? Exato. E eu fui vendo que algumas pessoas também que participavam eu conhecia, até estava comentando aqui com o Tony no bastidores, então eu fui entendendo que era um ambiente muito bom, né, e que tinha muito conteúdo, porque essas pessoas têm bastante conteúdo também. Então, poxa, ouvir elas e aprender com elas, isso é muito importante. Então, para você que está assistindo, acompanhar esse conteúdo, né, e
é muito bom, você vai aprender muita coisa, assim como o Ismael disse aqui, o Gomes, assim como os outros convidados, né, Tony? Tem muito conteúdo bom, muito conteúdo muito legal. Então você acompanhar lá não vai perder nada, só vai somar e acrescentar na sua vida aí. Aliás, Ismael, eu posso fazer um convite ao vivo? Bora lá. Você que quer participar de uma entrevista aqui na Conexo Empresarial, é só seguir tudo que nós falamos ali, assistir tudo, e você também vai ser convidado, vai ser escolhido pela nossa equipe, eles vão entrar em contato com você e você estará aqui também falando um pouquinho da sua história, porque aquele que se interessa pelas histórias que passa aqui também vem contar a história dele. É assim? É assim que funciona, né, Tony? Convite lançado? Convite lançado. Fechou. Fechado. Top. Então, nós vamos ter aqui, nós vamos falar sobre esse convidado, sobre esse convite que fizemos aqui, fechou? É isso aí. E uma das coisas interessantes é que nós, como Conexo Empresarial, falamos muito de conexão, de se conectar com as pessoas, de conectar com histórias. Então a gente costuma dizer que hoje já são mais de 200 histórias desse outro lado, bem mais de 200, que teve episódios que foram 2 pessoas que participaram, então são 2 histórias num único episódio. Então, são mais de 200 histórias de inspiração. Por quê? A gente trata muito em empreendedorismo, a gente fomenta o empreendedorismo, a gente não é que a gente gosta de trazer, mas a gente tem um carinho enorme por trazer empreendedores que querem contar a sua história. Por que empreender? Por que da escolha? E agora vai uma pergunta para você, Vitor. Por que empreender? Por que sócio da Grafo Capital? Como que isso aconteceu? Você trabalhava já com investimento e surgiu essa proposta para você? Conta um pouquinho para nós como que foi isso. Perfeito. Empreender é um caminho difícil, né? Cheio de espinho. Mas trabalhar com aquilo que você não gosta também é difícil. Uhum. E a partir do momento que você toma uma decisão, poxa, eu vou trabalhar com o que eu gosto, eu vou empreender e eu vou fazer aquilo dar certo, vou pensar de forma estratégica em como que eu vou alavancar essa minha profissão que eu gosto de fazer, isso que eu gosto de fazer, para que eu possa crescer nisso, e você parte para empreender, isso é um bom caminho, né? É um caminho difícil, sim, mas são os graus, né? Ali os degraus que você vai galgando, que você vai seguindo. Então empreender foi algo muito bom, uma decisão muito boa que eu tomei, né? E poxa, eu tô aprendendo muitas e muitas coisas desde então, tenho caminhado com pessoas muito boas, né? O Reinaldo Gomes que veio aqui, poxa, aprendo todo dia com ele, né? Aprendo todos os dias com ele, tem mais de 20 anos de mercado, então isso é muito bacana. Sempre fui um curioso por mercado financeiro, sempre fui um curioso por mercado de investimentos, né? Então, sempre estudei, sempre estive ali, e eu sempre quis trabalhar com isso. Até o Gomes na época, né, ele já empreendia, e eu mandei uma mensagem pro Gomes como quem não quer nada. Ô Gomes, eu quero aprender, né, mais sobre mercado financeiro, quero começar a atuar na área, eu sei que você atua na área, eu não sei como, e eu não sabia ainda como o Gomes atuava, eu não sabia que ele era sócio de um escritório e tal. E eu mandei mensagem para ele, ele falou, Vitor, vem aqui no escritório, vamos tomar um café. Tomei um café com o Gomes, né? A gente sentou junto e tomamos essa decisão de seguir juntos. Top. Foi uma decisão muito boa, né? Poxa, aprendo muito caminhando com ele, assim com os outros sócios também. E tem sido muito bom. O mercado de investimento, todo dia é um aprendizado, porque é muita coisa, né? O Gomes falou aqui das 7 reservas, e é muita coisa. Isso é uma das coisas que tem no mercado de investimentos, né? Uhum. E tudo para cada pessoa se adapta, segundo o seu prazo, objetivo, segundo o seu propósito, então tudo se adapta. Mas eu diria que o grande porquê de eu escolher empreender é justamente o propósito de vida, né? O propósito de vida, ele move as nossas decisões, move aquilo que a gente vai fazer, move com o que a gente vai trabalhar. Se você tem isso muito claro, você que está ouvindo a gente aqui, se você tem o seu propósito de vida muito claro, poxa, eu quero ajudar as pessoas. E você sabe o que você é bom, o que você gosta de fazer, porque a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta de fazer. Uhum. Porque, poxa, a gente passa muito tempo no nosso trabalho. Então, uma grande parte da sua vida você vai gastar trabalhando. E por que você vai gastar fazendo algo que você não gosta de fazer? Então, faça aquilo que você gosta, escale, né, dentro daquilo que você gosta para que você seja bem remunerado, conquiste altos patamares, né? Mas ouse.
com esse seu propósito de vida, tenha clareza com esse seu propósito de vida. Foi essa decisão, eu tomei essa decisão de empreender, estar junto dentro desse mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro, você entra no mercado financeiro, no empreendedorismo, porque eu quero investir, eu quero conhecer o mercado financeiro, eu quero trabalhar nele. E aí, do outro lado, você encontra uma pessoa disposta, né? Com um sonho já realizado, né? E que fala, não, vem aqui, vamos conversar, né? Vem para o propósito. E aí, realmente, o que a gente tira de visão sobre aquilo, né? Quando você fala em buscar algo que tenha... que te faça bem, que te trabalhe com o que você gosta de trabalhar, está relacionado ao teu propósito de vida, né? Você acabou de falar sobre propósito. Mas você encontrou esse propósito ou esse propósito acabou te encontrando no percurso? Esse propósito, ele acabou me encontrando, né? Por quê? Porque eu sempre pensei o seguinte: quais são as coisas que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar com pessoas, igual hoje a gente está aqui, né? Eu estou conversando com vocês, isso eu gosto muito de fazer, me reunir com pessoas, conhecer histórias diferentes, conhecer aqui o Tony, conhecer o Ismael. Então, conversar, fazer encontros, reuniões. E eu sempre gostei muito de organizar as coisas que eu faço. Organizar, quando eu monto um grupo, poxa, na escola, na faculdade, e organizar o que cada um vai fazer, como vai fazer, como que a gente vai achar um objetivo. E eu sempre gostei muito desse mundo de finanças. Sempre gostei muito. E aí, quando eu entrei no mercado financeiro, eu logo percebi o que eu faço hoje. Eu faço reunião com meus clientes. Então, eu conheço, muitas vezes, o cliente mais que o marido dela e mais que a esposa dele. Enfim, conheço muito o cliente, né? Porque o mercado financeiro é como um médico. Você chega para o consultor financeiro, para o assessor de investimentos, e você vai falar, olha, a minha vida é assim, assado, eu ganho isso, gasto aquilo, tenho tanto guardado. Fala sobre a sua vida, tudo. Quais são as suas dores, você compartilha quais são os seus sonhos, seus objetivos. E a gente pega tudo isso e faz todo um planejamento, né, para o nosso cliente. Então, hoje eu faço muito do que eu gosto. Falo com o cliente, conheço novas pessoas e ajudo elas, né? E esse é o grande propósito de tudo, ajudar as pessoas, né? Então, poxa, quando eu encontro esse propósito, né, de ajudar as pessoas, servir as pessoas com algo que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer em fazer, que é conhecendo pessoas, organizando as coisas, né? Enfim, tudo isso me impulsionou a fazer o que eu faço hoje. Eu fui estudando, né, conhecendo mais sobre o mercado e agora ajudando as pessoas com isso, né, planejando financeiramente a vida das pessoas, né, para que elas alcancem cada vez mais a sua liberdade financeira. Ô Ismael, eu acho interessante quando falar em ajudar pessoas, eu vejo que você é envolvido num projeto de jovens também, é o MADSED, isso? O MADS, eu estive por muito tempo no MADS, tanto que eu conheci o Gomes no MADS. Que legal. Né? Eu fui pregador itinerante e missionário pela Assembleia de Deus. E isso é um pouco, às vezes, assustador, porque é diferente, né? Mas eu fui missionário com 9 anos de idade. Eu saí de Santa Catarina e fui para o Mato Grosso ser missionário. Então eu comecei a pregar, me desenvolver e foi aonde eu conheci o Gomes quando eu voltei para o sul do país, depois de 4 anos em Mato Grosso, na cidade de Sinop. Se tem alguém de Sinop aí, deixa o seu comentário, uma cidade do Mato Grosso. E se tem alguém de Santa Catarina, da minha terra natal, ali de Blumenau, deixa um comentário aqui, né? Então, eu fui para lá, voltei para Curitiba, e quando eu voltei, estive em Curitiba, que eu conheci Curitiba em uma dessas viagens pregando. Aí eu conheci o Gomes, né? Foi meu pastor, né? E a gente está junto aí até hoje. Que né? bacana, que show. E esse propósito de ajudar pessoas, essa conexão, exatamente já nasce no coração desde 9 anos de idade já, então, fazendo já esse trabalho. Isso. Eu sempre gostei muito de fazer o bem, de ajudar pessoas, né? De alguma forma ajudar a sociedade.
fazer a diferença com o que eu tenho em mãos para fazer. Então, poxa, o que eu posso ajudar o Ismael? Né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Poxa, o que eu posso ajudar o Tony? Quero ajudar vocês. Né? Eu quero servir vocês. Você que está em casa, como que eu posso ajudar você? Eu quero ajudar você. Né? Eu quero ajudar as pessoas. Então, são maneiras que eu encontro de ajudar as pessoas, fazer o bem para a sociedade. Né? Que legal. E é isso que precisa, né? Não. Como ajudar você? Deixa eu te falar uma coisa que eu achei bem legal. Eu tive olhando assim a tua jornada nas redes sociais e eu vi que uma das coisas que faz parte do teu propósito é também estar numa vida equilibrada, né? Isso. Eu vi ali você tem muito objetivo na questão da vida saudável, de uma boa alimentação. Sim. Então, cara, eu achei muito legal isso, porque a gente sabe, nós estávamos nos bastidores aqui falando um pouquinho sobre a jornada do Vitor. Gente, pensa, daqui a um pouco o Ismael vai falar um pouquinho sobre o currículo acadêmico dele, é impressionante. Mas assim, como conseguir manter o propósito vivo fazendo tudo isso? É realmente tendo esse propósito também de ter uma vida equilibrada, né? Saudável. Exatamente. É muito importante, né? É a tríade da vida. Você cuidar do seu corpo, alma e espírito. Né? Então, tudo tem que estar alinhado. E eu já escutei, eu dou palestras, eu falo também sobre a tríade da vida, que você tem que aliar as coisas. Aprendi isso também com o Gomes. E aí teve até uma pessoa que comentou em uma das palestras: poxa, eu tô alinhado, mas meu espiritual tá ruim, meu emocional tá ruim e meu corpo tá ruim. Não é alinhado para baixo, é alinhado para cima. Né? Alinhado pro zero. É alinhado para cima. Então, você tem que cuidar, né, do seu corpo. E o livro da sabedoria já diz, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, Exatamente. Primeiro cuida de você para você ter condição para cuidar das pessoas. É a lei da aeronave, né? Numa eventualidade, se essa aeronave for cair ou acontecer algum acidente, primeiro você coloca a máscara em você e depois coloca outra pessoa. Então, primeiro cuide de você. Isso é legal. Então, quando você se propõe a estar conectado no propósito, se for ajudar alguém, cuide de você para estar muito bem para ajudar pessoas. Isso é legal, um propósito muito bem definido, né? Que legal, parabéns. Tem até uma frase que eu gosto muito, né? Que fala sobre um mensageiro que tinha uma mensagem, ele tinha um cavalo. E ele fala o seguinte: eu tinha uma mensagem, ou seja, um propósito, algo para entregar para as pessoas, só que eu matei o cavalo. E ele foi uma pessoa que ele morreu, né? É uma frase célebre no livro dele, ele morreu com 27 anos. Nós temos propósitos. Você que tem casa, você tem propósito. Só que você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar da sua saúde. Senão, como que você vai ajudar as pessoas? Como que você vai executar o seu propósito? Né? Como que você vai fazer bem para a sociedade à sua volta, deixar uma marca, enfim? Não tem como, né? Então, isso faz, certeza, uma parte fundamental da nossa vida aí. Você falou uma coisa sobre a questão do propósito, né? E é legal a gente tratar sobre isso. Eu estava comentando hoje com uma futura convidada que vai falar de um projeto social em breve aqui no nosso podcast, e estava falando sobre essa questão das dificuldades das pessoas, né? Ela falou: eu não suporto, eu não consigo falar em público. Eu falei: tá tudo certo. É o segundo maior medo. Primeiro é o medo de morrer. Em segundo, falar em público, ou falar por uma câmera, ou fazer um podcast, né? Em alguns casos, em primeiro lugar, falar em público, depois morrer. Ou seja, a pessoa tem mais medo de falar em público do que da morte. Por quê? Para a questão do julgamento. O que as pessoas vão falar, o que vão falar de mim, se eu errar, né? Então são coisas que vêm na mente das pessoas e geram esses bloqueios, né? Aí você vai tentar descobrir, a psicologia vai dizer que pode ser que no passado você tenha sido repreendido muito pelos pais, toda vez que você ia falar não é hora de falar, não pode falar, fica quieto, você acaba, né? Em outros casos, amigos, né, tiravam sarro, bagunça na apresentação escolar, e aí você ficou com aquele trauma e travou para falar em público. Então são diversos fatores, né? Mas a dor tem a ver com propósito, né? Eu tinha
uma dor enorme, que era isso. Eu não gostava nem de fazer foto. Não gostava de falar em público, por mais que eu tinha alguns compromissos na igreja, né? Fui dirigente de mocidade. Então, no púlpito, dentro da igreja, não. Eu não tinha esse receio. Mas para me apresentar meu TCC, meu sapato encheu de água, de tanto que eu suei. E era assim, 15 minutos. Eu tinha 5 minutos para apresentar. Era 5 eu, 5 as outras 2 pessoas que estavam apresentando o TCC. E era para 4 pessoas da banca. Não era para a sala inteira. Por mais que era liberado, né, para as pessoas assistirem, mas eu fiz em 4 pessoas. Era 4 pessoas avaliando. E eu quase morri. Olha só. Por quê? A pré-avaliação. O que vão falar? Como que eu estou posicionado? Se eu estou bem, se estou legal. E aí, quando teve essa proposta, digamos assim, esse projeto da empresa, eu sempre gosto de falar no podcast que é um paradigma para mim, sabe? Tinha um projeto, a estrutura da Conexo Empresarial, que é um outro projeto, né, além do que começou com a Conexo Empresarial, uma empresa de soluções e tal. Aí eu chego aqui na agência, Vulgata, apresento o projeto para a Fran e para o Eliseu. Um dia à noite, 25 de maio, se eu não me engano, de 2022. Apresentei o projeto, tudo ok, beleza, o projeto legal, é uma coisa que ninguém faz, porque nosso projeto da Conexo é uma empresa de soluções, né? Então tudo que você tenha de problemas, a gente entrega uma solução específica. Eu tenho um problema relacionado à logística, a gente tem uma solução. Tem um problema relacionado a operacional, RH, gestão, finanças, marketing, tudo, né? A gente se tornar um conector, né? Investimentos. Perfeito. Trazemos a solução. Tudo isso estava no script, né? E um projeto montado, estruturado a isso aqui e tal. Bacana. E pro final eu falei, e eu sou uma pessoa cristã e temente a Deus, né? Eu vindo pra cá pra apresentar o projeto, será que não é loucura da minha cabeça? Será que eu não tô delirando? Acho que será que isso faz sentido? E quando eu tava vindo pra cá, aí pra apresentar o projeto, né, eu ouvi do meu ouvido, assim. Por que você não faz um podcast? Eu era consumidor de podcast. Sem chance na minha cabeça, sem chance de fazer. Olha o custo disso, olha o custo dessa operação. Não dá certo. Deixei por último. Deixa eu interromper. Em modéstia à parte, o Ismael, ele é incrível. Ele é detalhista naquilo que faz. Eu lembro que a gente, quando trabalhávamos no nosso negócio lá, ele é detalhista para apresentar os projetos. E para desenvolver aceitar o desafio de fazer um podcast, ele não aceitaria nada menos do que o que tem hoje, com esse nível de qualidade. Então, aí a gente vê assim, os encaixes dos propósitos, que como foi incrível tudo isso, né? Que é a continuidade dessa história. E aí a gente vem, né? Modéstia à parte, o Tony falou, realmente eu gosto de viabilidade, né? E depois que eu fui entender que se o projeto ele tem viabilidade para você em 100%, não tem nenhuma linha que você pode chamar ela de milagre, ela não é de Deus, é sua. E se é seu, cabe em você. Legal, hein? Se é seu, ele cabe em você. E como não era um projeto específico meu, Deus falou, por que você não faz podcast? Eu falei, cara, mas não faz sentido. Eu consumia muito JJ, o pessoal de investimento, Thiago Nigro, Bruno Perini, aquela galera, tudo de investimento, eu consumia muito conteúdo deles, né? E aí eu falei, mas não faz sentido, o valor do investimento é muito alto. Eu vou deixar por último. Apresentei o projeto inteiro e tal. Eliseu e a Fran, não, beleza, tranquilo. Vamos avaliar, é bem diferente, né? Você vai fazer alguma coisa para resolver um monte de problemas, né? Você tem empresas específicas resolvendo problemas específicos, não uma para resolver tudo. Aí eu apresentei o podcast. Aí ele olhou pra Fran, o Eliseu olhou pra Fran, tá vendo porque Deus mandou a gente comprar os equipamentos? Por mais que a gente não ia fazer um podcast, porque tinha isso pra fazer.
E aí a gente começou a parceria, né? E, inclusive, tava falando com o Eliseu hoje, cara. Eliseu, obrigado de coração, né? Por acreditar no propósito, no projeto. E graças a você e a Fran, que hoje a gente tem mais de 200 episódios no ar, mais de 200 histórias contadas e imensurável o número de pessoas impactadas com o nosso podcast. Imensurável, porque uma pessoa pode ser impactada por uma conversa, pode ser impactada, né, por um incentivo de alguém, por uma inspiração, que isso a gente não consegue mensurar. Então isso, a gente consegue mensurar números de história, números de pessoas que passaram por aqui, Esse é um mas propósito, jamais mensurar o quanto a gente impactou a vida das pessoas. Então, quando fala de propósito, fala do que está acontecendo, do podcast em si, a gente tem essa referência de milagre. Então, eu como cristão, eu tenho essa referência de milagre. Para mim, e aí, né, eu dei todo esse spoiler para falar, né, para contar do porquê que eu vim para frente. Aí, todo esse medo de falar em público, esse nervosismo, isso e aquilo. Eu achava impossível. Aí, tranquilo. Tudo perfeito, né? Não, o podcast vai dar certo, vai ser legal, vai ser bacana, imagina. Né, um podcast falando da empresa, inclusive era uma outra empresa, né? Eu costumo brincar que o Grupo Inove, que era um grupo voltado para inovação, tecnologia, era meu projeto. A Conexo Empresarial é um projeto que não é meu, é lá de cima. E aí, como esse projeto não é meu, fugiu totalmente o controle. E o Eliseu chegou para mim e falou: só tem um agravante pra gente aceitar a proposta, é você vir pra frente das câmeras. Caralho, isso. Eu falei: não. Mas como já não era mais minha, o projeto... Causa era tua, mas... Isso. Eu falei: será que eu vou ter que me desafiar? Não, mas nós podemos colocar, eu conheço o Tony, conheço o Lucas, conheço a galera que se daria muito bem no podcast. Ele falou: você não tá entendendo. Não é. Ou você vem ou nós não fazemos. Aí eu me desafiei, tremia, passava mal nos primeiros podcasts, ficava angustiado, ficava mudo às vezes. E aí, né, a gente tem o nosso sócio, que é o Lucas, que era o cara que pegou isso aqui e falou: vamos. Sentou na mesa aqui, eu sentava do lado e ele, ó, conduzia, navegava, venha. Chamou a responsabilidade, né? E aí a gente construiu junto toda essa história de quase 3 anos de podcast. Pô, que massa. Então, parabéns. Tudo isso, obrigado, tudo isso, Vitor, para dizer para você, a comunicação, ela transforma a vida das pessoas. Demais. Hoje eu sento aqui, falo: qual tema você quer falar? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre investimento. Legal. Que bacana falar sobre investimento. Por quê? E o porquê que é bacana falar de investimento, Vitor? Porque nós estamos com a maior taxa Selic da história do país. Sim. E o que significa a taxa Selic hoje? O que é a taxa Selic? Para quem está assistindo e que não sabe nada. Caiu aqui no podcast agora e quer saber o que é Selic? Eu nem sei. Trabalho registrado. O que impacta a minha vida? Eu sou CLT, trabalho ganhando salário mínimo. O que impacta? A Selic impacta na vida da pessoa que, sei lá, ganha um salário mínimo? Perfeito. A taxa Selic, ela define ali os juros do Brasil no ano, né? Então, existem as reuniões do Copom e é definida a taxa Selic. A taxa Selic de hoje está em 15%, né, ao ano. Meu Deus. Que é a mesma taxa Selic lá de 2006. Que é uma das maiores do nosso século, né? Então, a taxa Selic hoje está muito alta. Para o público que está começando o seu patrimônio, isso pesa por quê? Porque você vai comprar o seu imóvel, você vai comprar o seu carro, vai financiar. Quem não tem dinheiro vai pegar dinheiro emprestado do banco. Toma dinheiro emprestado do banco para conseguir comprar um imóvel, por exemplo. A pessoa casou, né? Tem até a frase: quem casa, quer casa. Então, a pessoa vai comprar o seu imóvel. A taxa Selic está alta. Os juros para ela comprar vai estar alto, né? Agora, para o investidor, no outro ponto, que é aquilo que você falou, existe o lado bom e existe o lado ruim. Para o investidor é muito bom, porque de uma forma conservadora ele consegue
render bem a sua carteira. Então, hoje, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente já conseguiu ali CDBs pré-fixado, pós-fixados a 15, 16. Então, isso é um rendimento muito legal. Né? Poxa, você pensar em pré-fixar um CDB, fazer escadas de CDBs ali em uma carteira de um cliente, em cerca de 6 a 7 anos ele dobrou o patrimônio dele. Nossa. Pô, isso é muito bacana para aquela pessoa que está em uma fase já onde ela está consolidando o patrimônio dela. Né? Existem alguns princípios dentro do investimento, que é você poupar, né? Então você tem que poupar para investir. Eu não sei se o Gomes chegou a comentar quando esteve aqui que existe a lei da quinta parte. Né? Existe a régua 50, 30, 20. Você guarda 30, você tem 50% de gastos fixos, 30% de gastos esporádicos e 20% que você guarda, que é a quinta parte, a lei da quinta parte. Né? 20% daquilo que você ganha, você guarda. Isso é você guardar. Mas tem a questão também de administrar esse guardar, que é como que você vai investir, né? E aí entra também isso que a gente está falando muito de propósito, que a gente vai entender da pessoa dentro do planejamento financeiro estratégico para ela. Você não vai só guardar o seu dinheiro, porque muitas vezes por que a pessoa vai lá, guarda 1, 2, 3 meses, lá no terceiro mês ela juntou uma grana, vai lá, troca de celular, troca de carro, compra uma moto, compra alguma coisa que queria, troca o guarda-roupa. Por que ela faz isso? Não tem um propósito claro lá na frente. Mas quando a pessoa tem um propósito claro sobre aquilo que ela guarda, na cabeça dela não tá só tô guardando dinheiro, cada real que ela guarda é destinado para algo. Poxa, isso que eu tô guardando porque eu quero comprar uma casa melhor daqui a 5 anos. Poxa, isso que eu tô guardando porque eu quero ter um filho daqui a 3 anos. Poxa, disso que eu estou guardando, essa parte é para isso. Então, para aquela viagem, enfim, tudo a gente vai planejando para o nosso cliente. Eu até postei uma frase esses dias no meu history, né? Na mesa de trabalho, com aquelas telas, uma loucura, e assim é no nosso dia a dia, na nossa vida. Em meio à correria do dia, não se esqueça do porquê. E dentro do planejamento financeiro, né, em meio a essa loucura, essas crises, juros lá em cima, poxa, guerra, comentamos aqui nos bastidores, em meio a toda essa loucura, a gente não pode esquecer do porquê. Por que a gente está guardando o que a gente guarda? Por que a gente está gastando o que a gente gasta? Por quê? Né? Eu costumo dizer sempre que o dinheiro é o nosso servo. Né? Então, ele não é o nosso senhor. A gente não trabalha porque a gente só quer ganhar e ganhar dinheiro e a gente não aproveita o nosso dinheiro. Não, o nosso dinheiro sim é para a gente aproveitar. Por que a gente guarda dinheiro? Para planejar tudo, os nossos sonhos, para a gente realizar os nossos sonhos, para a gente alcançar os nossos sonhos, para também a gente chegar na nossa velhice e não precisar, continuar trabalhando. Me dói o coração, Tony, ver muitas vezes pessoas mais velhas tendo que trabalhar. Muitas trabalham porque gostam, para ocupar a mente, mas pessoas que, sabe, já estão debilitadas de saúde tendo que trabalhar. Pro básico, isso é... Pro básico. Por quê? Porque hoje no Brasil, por exemplo, o INSS, teve agora um rombo, né? Mas INSS, até tem a sigla no mercado financeiro que a gente brinca, isso nunca será suficiente. Isso nunca será suficiente. INSS. Isso nunca será suficiente. Poxa, é triste de ver. Né? É uma triste realidade, né? É uma triste realidade. Então, por que a gente faz o que a gente faz? E aí que entra esse propósito que a gente falou no começo. Poxa, ajudar pessoas. Que legal. Né? Então, quando uma pessoa senta comigo, Tony, e ela abre ali as finanças dela para mim, abre os sonhos dela para mim, e a gente planeja curto, médio e longo prazo desse cliente, né? E o curto, médio e longo prazo varia de cliente para cliente,
Por exemplo, quantos anos você tem, Ismael? 35. 35. E você? 45. 45. Então, ó, a gente já vê uma parece, diferença... Né? Parece que eu sou mais novo, né? Nossa, cabelinho teu aí. A gente já vê uma diferença de 10 anos, né? Que é diferente também de uma pessoa com 55. Já é outro prazo. Né? É diferente o prazo do Ismael. Por exemplo, se eu falar para o Ismael, olha, o seu curto prazo é de 0 a 5 anos, o seu médio prazo é de 5 a 10 anos e o seu longo prazo é 10 anos mais, dentro do planejamento financeiro. Para a pessoa que está com 55 anos, o prazo dessa pessoa, o curto prazo já não é de 0 a 5 anos. É menos 10. É menos. Né? Por quê? Porque com 60, 65, no Brasil, para o homem, 65 anos está se aposentando. Então ela tem 10 anos já como um prazo que é o limite ali. Então, quando a gente para pensar sobre prazos sobre isso, e todos os sonhos, os desejos daquela pessoa, a gente vai planejando tudo isso. Para quê? Para que ela consiga, de certa forma, realizar, né? E a gente vai pensando em todos os detalhes. Porque às vezes a gente pensa que a gente não consegue algo, mas sim, a gente consegue algo. Existe uma fórmula incrível que se chama juros compostos. Né? E ela, tanto que Albert Einstein fala que é a 8ª maravilha do mundo. Que é uma fórmula incrível, né? Porque a gente coloca o nosso dinheiro e o dinheiro vai rendendo juros pra gente, sem a gente fazer nada. A gente estava falando de empreendedorismo. Existem 3 formas de ganhar dinheiro. Você que está em casa, anota isso. Né? 3 formas de ganhar dinheiro. Com o nosso trabalho, ou seja, a nossa força laboral. Por exemplo, vocês são ótimos comunicadores. O Ismael estava falando aqui sobre a sua dificuldade no começo sobre fala, mas hoje fala muito bem, né, Ismael? Ninguém diria, né? Ótimos comunicadores. A nossa força laboral, no caso vocês, esse empenho, né, falando, se comunicando. Então, primeira. Segunda, empreender, trabalhar, aonde pessoas trabalham para você, onde você contrata pessoas e outras pessoas trabalham para você. Então, ter uma empresa, ter um negócio. Então, a gente falou aqui primeiro, né? A questão do trabalho laboral. Segundo, ter uma empresa onde pessoas trabalham para você. E terceiro, isso que a gente falou, aonde o dinheiro trabalha para você. Então isso que você ganha, você guardando, né, a 5ª parte, você guardando pelo menos um pouco daquilo que você ganha, você permite que isso aconteça. Que o dinheiro trabalhe para você. E isso é muito bacana, isso é muito legal. Então eu desafio você hoje a pegar aí as suas finanças e perceber um pouco como que está sendo os seus gastos. Ter uma planilha de gastos, se você não tem. Se você tem, olhar para ela. Se você não tem, né? Me chama no Instagram lá que eu mando uma para você. Isso, a gente está à disposição. Né? Você pode chamar a gente aqui, eu estou super à disposição, sempre aberto ali no meu Instagram também. Enfim, pode chamar lá né? Pode chamar o Vitor lá que ele vai te responder, inclusive. E é rápido a resposta. E ele vai te mandar, inclusive, uma planilha lá de gastos para você, uma planilha de planejamento de investimento futuro. Esses dias eu vi nas redes sociais mostrando lá uma pessoa que tem um ganho lá de R$2.000. E toda a programação dela, como ela viver com esses R$2.000 de uma forma legal. Por isso que é importante fazer também, né, Victor, aquilo que você prega nas tuas redes sociais. Exato. Saber ter uma qualidade de vida, uma boa alimentação, que tudo isso você consegue desfocar, né, naquilo que é o consumismo em alto. Sim. E ter uma vida totalmente equilibrada, aí você consegue fazer, não sair do objetivo, do foco. Exatamente. Que é o investimento certo, né? E tem uma métrica que a pessoa fala, inclusive o Negro fala bastante nos canais dele, que é sobre planejamento, né? Aí ele coloca lá o planejamento de contribuição do INSS, 30 anos. Contribuindo com o INSS, certinho. Qual que é o teu rendimento após, né, a sua aposentadoria? Salário mínimo. Em alguns casos, quando você contribui muito bem, mais, com contribuição maior, né, você chega ao teto, pode chegar ao teto do INSS, que é 5.000 e algumas coisas. Mas para isso chegar, você tem que contribuir com 500, 600, 700 reais por mês, para você conseguir pegar o teto. Ou até mais. Aí você pega, contribui investe esse dinheiro. Né? Em vez de você contribuir, você investe esse valor durante o mesmo período e você vai ter lá 1,5 milhão rentabilizados a taxa de juros anual hoje,
rentabilizado na taxa que a gente tem, você teria um salário de 19, 20 mil reais. Em comparação a 5, você teria uma rentabilidade de 4 vezes maior do que o teto da Previdência hoje. Então, quando você se planeja, quanto antes você inicia um planejamento financeiro, e aí com um especialista, porque você não vai ser especialista em tudo, não adianta. Você pode conhecer, eu conheço sobre investimento, mas não sou especialista. Então, quando eu vou falar sobre investimento hoje, eu vou chamar quem? Chamo sempre o Caio, né? O Caio da Grafo, né? Caio, me socorre aqui, tem uma situação assim, 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 para tratar com você. Marca uma reunião, né, que a gente já me responde pelo WhatsApp mesmo e tal. Esse dia surgiu uma demanda, eu falei, Caio, tem como abrir uma conta PJ em vez de PF, né? Na corretora? E fui bem específico, né? Preciso de um capital, deixar um capital por tal período. Tem que ser com liquidez diária. E eu preciso de uma rentabilidade legal. De, sei lá, 14, 15% ao ano. É possível? Ele é. Vou te mandar o link para você abrir a conta. Eu mandei pro cliente, né? Abre a conta aqui. Esse é o link para você abrir uma conta com as demandas que tu solicitou. Liquidez diária, né? D+0 até fechamento da bolsa, né? Faz a solicitação antes das 16 horas. Sim. Entra o capital no mesmo dia. Você tendo a liquidez diária, né? É melhor do que você deixar o dinheiro na poupança, no banco lá, ou num CDB que o seu gerente amigo vai indicar para você, né? Então deixa tem uma rentabilidade de acordo com a taxa Selic, ou seja, você não perde valor. Isso. E esses fundos D0, ele é muito importante, principalmente nessa você ter a sua reserva de emergência alocada neles, né? E nessa fase até que você comentou da Selic alta, Selic a 15, a gente tem essa possibilidade, porque os fundos, né, eles buscam seguir a Selic, né, acompanhar a Selic. Tanto que tem até aqueles fundos de banco, né, que daí eles divulgam lá, paga 100% da Selic e tal. Então, às vezes 106, né, e tal, para chamar o cliente. E isso acontece, por quê? Porque os fundos de investimento, eles seguem a Selic. Isso é muito legal. Hoje a gente consegue ter essa rentabilidade dentro do mercado de investimentos. Você vê, e sem, por exemplo, bem específico, olha, eu preciso deixar um dinheiro que pode surgir uma oportunidade a qualquer momento, eu preciso disso, só que eu não quero deixar no banco lá um CDB a 0,7, 0,8 de repente, e eu quero buscar um valor de acordo com a taxa de mercado, né? Taxa Selic hoje que norteia o mercado do capital. Exato. Gente, o podcast está chegando ao fim. Sério? Mas assim, o que é legal falar? Ficou dúvida para os nossos seguidores, assim como ficou para nós. E como que a gente resolve essas dúvidas, Tony? Marcando a próxima data. E, além de marcar a próxima data, se você tem uma curiosidade muito grande e que não aguenta esperar, eu tenho uma questão que eu tenho uma solução imediata. Uma solução imediata, falando em Conexo Empresarial, né? Solução rápida. Perfeito. Busca o Vitor nas redes sociais. Isso aí. E como que te encontra, Vitor, nas redes sociais? Fechado. Você me encontra lá, Victor_Poçamai no Instagram. Você pode me chamar lá. Lá tem o meu contato também, né, no Linktree. Você clica, entra em contato comigo. Sempre super à disposição. Respondo todo mundo, né, acolho todo mundo lá. E estou super aberto para te ajudar nesse caminho, ajudar vocês, né, também, e você que está em casa nos assistindo aí, com o seu planejamento financeiro, né, isso é crucial, importante para que você avance na sua vida, alcance os seus objetivos. Quem não tem um objetivo claro no futuro, o sacrifício no presente muitas vezes não faz sentido. O fazer o que faz no presente não faz sentido, mas quando você tem um porquê claro, um propósito claro, quando você tem um objetivo claro, aí sim, você fazer o que você faz sentido. Aí sim, guardar o dinheiro que você guarda faz sentido. Então, quero te convidar, né? Se você não fez nunca um planejamento financeiro, e eu vou fazer também, vocês fizeram algumas coisas aqui, eu vou fazer o seguinte, então. Você que está assistindo através
do Conexão Empresarial. Posso tomar essa liberdade de fazer uma oferta pro pessoal aqui? Bora lá. Né? Você que está assistindo através aqui do Conexão Empresarial, quer fazer um planejamento financeiro, me coloco à disposição e eu faço um preço promocional de 80% de desconto na nossa consultoria, né, financeira de planejamento patrimonial estratégico para pessoa física, tá bom? Me coloque super à disposição, eu mesmo atendo você. Aliás, posso fazer um desafio aqui? Mas tem que comentar lá que veio, né? Através da Conexo. Eu queria falar com você o seguinte, vamos colocar uma palavra-chave para as pessoas? Pode ser. Todo mundo que chegar lá perguntar assim, ó, ele não vai responder aqui, tá, pessoal? Ele só vai responder no direct dele. A partir de quanto eu posso fazer investimento? Não responda. Tá bom. Só no Instagram. Fechado. Só nas redes sociais. Que aí você vai ter esse início de atendimento para você ver se faz sentido mesmo você fazer investimento e fazer um propósito, um planejamento de vida. E você vai entender que com o que você tem, você pode realmente criar uma carteira de um resultado para o futuro e planejar para ter um resultado extraordinário. Você, pelo que eu entendi, é uma dúvida sua que você já mandou pro Vitor no direct, né? Já tá lá na mensagem dele. Entendi. Bom, gente, o Tony já deu o recado aqui então. O Vitor também trouxe aqui uma proposta incrível para você que está vendo o podcast da Conexo. 80% de desconto no seu planejamento financeiro, né? Consultoria de planejamento financeiro. Sim. Então, Vitor, queria te agradecer a tua participação, agradecer de você estar com a gente aqui, compartilhando sua história, depois de um dia belo de trabalho, né? Muitas coisas, muitos atendimentos, e você está aqui disponibilizando para as pessoas conhecimento, levando essa questão do propósito, trazendo para as pessoas fazerem um planejamento financeiro. Então isso eu queria te agradecer de coração por você estar aqui com a gente. E mais para finalizar, eu queria perguntar o seguinte: a dúvida é dúvida. Sim. Então, por mais que você tenha uma dúvida que pareça não ter sentido nenhum, você pode ir lá, pergunta, comenta. E para você que é de Curitiba e região, pode tomar até um cafezinho lá na Grafo, né? Pode vir lá no nosso escritório, Avenida 7 de Setembro, aqui no Batel, né? 4713. Estamos ali no 3º andar e você pode certamente ir lá, falar que veio aqui do Conexo. A gente vai te atender sim, com toda certeza. E a gente vai te receber lá e tomar um café com a gente. Como um bom curitibano, gosta de um café, uma cafeteria e tal. Lá a gente tem um café para você. Isso aí. E para você que é empresário, empreendedor, você pode fazer, assim como eu fiz uma consultoria com o pessoal da Grafo, né? Entendendo a minha demanda, traz uma demanda lá que você tem, seja lá um dinheiro aplicado no CDB, eu consigo melhorar a rentabilidade, eu tenho esse CDB me pagando X. Pode trazer também para você, que você vai conseguir, né, através da Grafo, vai conseguir ter uma melhora, inclusive, nesse próprio CDB, nesse próprio investimento do cliente, né? Exatamente. Guardar dinheiro, investir inteligente e investir bem, né? Você guarda o seu recurso, você investe o seu dinheiro e investe em produtos rentáveis que rendem mais. Então, saber investir é fundamental. Muitas vezes você está trabalhando, tem o seu trabalho laboral, tem a sua empresa. Então, você trabalha com aquilo que você gosta. Por exemplo, vocês trabalham muito com marketing, tem empresas próprias, enfim. Você que está de casa, talvez, sei lá, você é advogado, médico, engenheiro, você tem a sua profissão, né? E a gente está aqui para investir bem para você, em fundos bons, investimentos bons, ações boas, fazer um planejamento estratégico para você dos seus investimentos, para que você alavanque cada vez mais patrimonialmente. Pode contar certamente conosco, a gente está aqui para te ajudar. E ainda que nós não falamos dos segmentos que tem de investimento, que são vários, né? Vários. Muitas opções. Inúmeros. Então, mas isso foi, né, proposital, né, para a pessoa falar lá, mandar aquela pergunta: a partir de quanto eu posso investir, e no que? Fazer investimento, né? E no que? Então, e aí chama lá o Vitor, Grafo Capital, credenciada XP, né? Aqui em Curitiba, é o melhor lugar para você investir o seu dinheiro. Tony Neves, quer deixar um recadinho para o nosso público também? Quero.
Eu só vou dizer para você o seguinte. Qual é o teu propósito de vida? Então, gente, olha só. Tudo que você tem, se você coloca na mão de quem sabe cuidar para você, administrar de uma forma inteligente, ele vai cada vez mais capitalizar. Então, por isso que eu te convido a fazer esse bate-papo ali com o pessoal da XP, porque eles da Capital, né? Gráfico Capital. Porque realmente eles vão cuidar de todos os seus investimentos, de todos os seus negócios. Eu não sei investir, não sei como fazer. Fica tranquilo que eles são especialistas nisso e vão colocar você no caminho de resultados incrível. Mas você precisa realmente sentar e tomar um café, bater um papo lá, que eles vão trazer essa visão ampliada para você de tudo aquilo que você pode melhorar dentro da estrutura que você já tem. Show. Perfeito. Isso aí? Isso aí, gente. Estamos chegando ao final de mais um podcast. O seu amanhã depende do hoje. Então, já siga a Conexo nas redes sociais. Como que é, Tony? Comente, curte, compartilha. E deixa eu só te falar uma coisa, eu precisava falar sobre isso. Nós vamos ter aqui, no próximo episódio que nós trouxermos aqui o Victor, ele vai falar do livro dele, Nascidos do Amor. Nascidos do Amor. Então aguardem, logo logo a gente vai ter essa novidade aqui para vocês. Ele vai trazer uma literatura e eu vou fazer alguma coisa bacana aqui também. Show? Show. Conexo _ empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube e você vai navegar por conteúdos incríveis como esse. Um abraço e até o próximo podcast.